Pronto, meu amigo. Acho que agora nós estamos online. Acredito que sim. Acho que sim. Pronto, agora estamos. Já conferi aqui. Acho que agora as pessoas vão começar. Estás ouvindo bem, me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu estou meio sem luz aqui agora porque eu tive que trocar de local, senão não conseguia pegar o sinal. É, Mas, mas você está visível, tá bem. é, né? Tá, a iluminação melhorou. Agora tá o lado Pronto, direito, tá melhorou melhor do agora. que. É, Isso é para a gente ver quantas questões técnicas existem para que a gente possa realizar alguma coisa, né? funcionar. Pronto. As pessoas vão entrando aí aos pouquinhos. Eu vou já tentar ver aqui o. Boa tarde, Gleice. Não sei se ainda continua no ar. As pessoas estão começando a entrar. Isso. Pronto. Acho que agora vai ficar mais tranquilo. A Rede Amiga Espírita também está aqui. Vou ver se eu consigo colocar ele disponível pelo Facebook também. E é isso. As pessoas vão chegando. Boa tarde a todos. Desculpe-nos a demora. Tivemos alguns problemas técnicos. Faz A internet não parte. quis ajudar. É, mas está tudo. Professor Severino, como é que está o tempo aí na sua cidade? Você está em Campina Grande, né? Não, eu estou na capital, em João Pessoa. Ah, é, João Pessoa, isso, tem João Pessoa. É Campina Tá o Grande foi clima. onde a gente se viu, né? Aham. Como é que Foi em João está Pessoa. a capital? Tá muito bem, graças a Deus. A gente aqui sempre na tranquilidade do lar, meditando, entregando a vontade de Jesus e esperançoso de que Ele nos proteja, nos une, nos deixe cada vez mais aconchegados, solícitos e unidos, apesar de cada um no seu canto, no seu lar, no seu ambiente familiar, mas que a gente não se sinta só, que nós possamos nos sentir acolhidos, né? Eu aqui em uma pessoa, você aí em Minas Gerais, né? E que nós sejamos aconchegados e unidos com aqueles que estão sintonizados conosco. E Jesus, sobretudo, à frente, nos conduzindo. Sim, sim, sempre à frente do nosso trabalho. Ele sempre está no leme, né? Com certeza. Ele é o nosso timoneiro. Verdade, verdade. Meus amigos que estão chegando aí, boa tarde. Desculpe-nos a demora, o imprevisto técnico de sinal de internet e tudo mais. A gente percebe que as pessoas estão chegando em maior quantidade. Vocês podem ficar à vontade, coloquem as cidades de vocês para que a gente possa ter uma noção com quem a gente está falando, né, das regiões. Estamos aqui construindo mais esse espaço, graças à parceria aí com a Rede Amiga Espírita, Folhinha Espírita, criando esse momento de bate-papo, especialmente para a família. E hoje, eu, Alan Mitchell, alguns de vocês já conhecem, outros estão conhecendo também. Sou autor, escritor de livros, de alguns livros infanto-juvenis, com a turma da Mônica, a maioria deles, né? E hoje estou trazendo, convidei o nosso querido professor Severino Celestino. O currículo dele é grande, viu, gente? Além de, deixa eu pegar aqui. O Não se currículo preocupa com isso. é longo. Não se preocupe com Professor isso. titular, professor titular da Universidade Federal da Paraíba, também criador, fundador dos cursos de pós-graduação, graduação, mestrado no. Eu vi tudo lá. Na Universidade Paraíba, pós-doutorando na Universidade Federal, na Universidade da PUC de Goiás, não é isso? Isso, Acertei? Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Isso, Nosso pronto. querido professor doutor Valmor da Silva, nosso amigo, estiver nos Olha ouvindo, só. que receba o nosso fraternal abraço. Ah, que bacana. E com certeza as pessoas que estão nos acompanhando hoje vão poder compartilhar essa live para que não esteve aqui agora nesse momento. Cada um tem seus horários
nessa nova realidade que todos nós estamos enfrentando. Obviamente, é um momento de nós todos refletirmos mais, pensarmos mais, aproveitar essa oportunidade de aprendizado. E o nosso tema de hoje, que a gente separou, escolhendo com o professor, vou colocar aqui na tela, mais uma vez, é como entender Deus em família. E esse papo está muito bom. Antes de passar aqui, eu prometi ao professor que a gente ia passar um videozinho aqui, ó, com uma música para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Só para a gente refletir um pouquinho, para a gente começar bem o dia de hoje. Então, vocês vão gostar, tá? Vou colocar aqui na tela. E eu espero que vocês curtam bastante, porque tudo isso aqui é preparado com muito carinho. Venha para cá. Aqui. Você consigo colocar aqui. Não conseguiu, não. Consegui. Isso nos traz grandes reflexões. A mensagem da música é fantástica, ela nos traz uma reflexão, a letra, né? A letra é muito poderosa. Então, o professor Severino Celestino pediu para a gente colocar essa música para a gente começar bem, começar com o pé direito, refletindo sobre a bênção que a gente sempre deve orar, pedir pela nossa família. Mas, professor, como é que a gente pode imaginar assim o conceito de família, o conceito da família no aspecto da leitura judaica, da leitura dos textos sagrados originais, o primeiro povo que se conectou diretamente com o único Deus, com
esse tipo de reflexão mais aprofundada, como é que a gente consegue pensar nisso hoje? Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Eu não sei se os nossos irmãos que estão aí presentes ouviram, porque a música para mim ficou muda. Eu não escutei nada da música. Mas tudo bem, eu conheço a letra, sei que conheço, é muito bonita, é uma composição do Padre Zezinho. E eu espero que os nossos telespectadores tenham ouvido. Eu não sei, aí você pode até perguntar se eles ouviram. Mas As pessoas podem colocar aí. a sua pergunta, realmente, ela se prende à importância da família, independente da questão religiosa, que não é o que vem agora à tona, mas a família é um dos projetos de Deus. Jesus, quando recebeu de Deus a incumbência de cuidar do nosso planeta, como ele diz lá em João 17:5, ele fazia e faz parte, segundo Emmanuel, a Caminho da Luz, de uma pleia de espíritos que são responsáveis pela proporcionar condição de vida nos diversos planetas de todo o sistema do universo. Porque a coisa mais importante do ser humano é a vida física, que para nós espíritas sabemos a importância que ela tem para a evolução. E Jesus preparou muito bem esse planeta para a nossa chegada. Então, você vê que ele criou, através de uma série de elementos e fatores que até hoje a ciência não conseguiu explicar ainda, mas tudo que Jesus criou inicialmente foi uma conspiração para a vida. Até o Gênesis 1:26, quando, depois que ele já tinha criado a luz, a terra, a água, tudo era uma condição de vida. Até o quinto dia, na ordem, a palavra Yom, em hebraico, todos traduzem como dia, ela é muito mais profunda do que esse significado, porque o mundo, o planeta não foi criado em 6 dias, foram em 6 épocas, 6 eras. Então, essa palavra Yom, em hebraico, ela tem um conceito muito profundo. Então, até o quinto dia, estava tudo preparado para nos receber. O homem chegou no 6º dia, quando já existia água, animais, plantas, tudo que você praticamente conhece. E nós chegamos no momento em que tudo estava preparado para nós, como diz lá Moisés, que Deus os fez homem e mulher, Zahar Venekevá, masculino e feminino. Então, aí se constitui a raiz bíblica da família. Criado homem, criado mulher, lá no Gênesis 4, Moisés nos narra que que Adão, quer dizer, simbolicamente, a palavra Adão não significa homem especificamente, significa humanidade. Adão seria a humanidade masculina. Adão conheceu Eva, Rava, que é vida em hebraico, que é mulher em hebraico tem outra denominação, é Ishá. Então, Adão e Adá conheceu Eva. Esse conhecimento aí significa que é muito mais além do que simplesmente saber, simplesmente entender o outro. É uma interpenetração espiritual. Esse conhecimento é um conhecimento espiritual. Por isso que o homem só deve se unir à sua mulher para procriar, quando ambos se conhecerem ou estiverem interpenetrados espiritualmente, ou seja, sintonizados espiritualmente. Então, depois que isso aconteceu, que Adão, ou seja, a humanidade masculina, preparou-se e conheceu a humanidade procriadora, aquela que dá a vida, Rava, vem de Rai, que é um dos mundos da criação, que está lá no livro da criação de Sefer Yetzirah, que é um livro cabalístico maravilhoso, fantástico. Depois que o homem conheceu a mulher, eles se uniram, aí sim, aí a mulher procriou e nasceu simbolicamente o primeiro ser, que foi Caim. É uma metáfora divina, maravilhosa, sim, fantástica, sim, sim. mas que coloca, não é? Coloca homem e mulher
masculino e feminino, num campo de uma responsabilidade muito grande, de um amor muito grande, até eles se conhecerem e poderem, juntos, trazer um novo ser da vida. Veja que Deus preparou tudo, Jesus preparou tudo para que houvesse vida. E, por último, ele preparou o homem e a mulher, que os dois juntos promovem a vida. A vida é uma conspiração divina. Professor, a gente, pela sua fala, a gente lembra essa questão do conhecimento, né? De conhecer um ao outro. A importância de que a gente, conhecendo a outra pessoa, não no sentido de querer conhecer por inteiro, né? Porque isso não a maior dificuldade é a gente se conhecer. Mas quando se conhece, quando conhece o outro, fica mais fácil o entendimento de percepção, de buscar naquele outro, é algo que talvez eu possa me encontrar, não no sentido de que eu preciso conhecer o outro para conectar, me juntar, me completar, alguns pensamentos, mas no sentido de que se eu conheço o outro, eu consigo perceber que eu posso aprender com o outro, porque se a gente compreende a ideia de Sócrates e o que está no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que o homem poderá buscar domar todos os seus esse ser antigo e transformar-se num ser luminoso, um ser novo, como é que a gente consegue domar as nossas más inclinações. Aí a espiritualidade vem e fala, um velho sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mesmos, a gente pode entender e respeitar mais o outro, né? Compreender que na família, poxa, se eu sou imperfeito, eu não posso ter perfeição no outro. Então, sendo assim, eu começo a ter essa visão de conhecer o outro, de entender, de respeitar, de perdoar. E aí sim, a família tem toda uma possibilidade de conexão. Isso tem muito a ver, né? Essa questão dessa conexão que nos falta, tirar um pouco da conexão da internet, do celular, de ficar o tempo todo gastando o nosso tempo com outro tipo de essencialidade, mas buscar a essência que todos nós viemos aqui, que nós estamos aqui encarnados para isso, que é a busca de conhecimento e aprimoramento do ser. Na verdade, o termo, lá no texto original, Deus diz a Moisés escreve para nós, que Deus tinha dito assim: o homem deixa sua família, junta-se a sua esposa, a sua mulher, serão os dois uma só carne, ele dirá, ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Que os dois se completam. Veja bem, essa compleição, ela só é interminável e o ideal seria que fosse assim, quando há aquela sintonia espiritual profunda. Há um complemento. Do ponto de vista físico, a mulher tem algo que o homem não tem, que é, do ponto de vista mesmo do texto hebraico, o homem tem o Yud, que é a primeira letra do nome de Deus, e a mulher tem o Rei, que é a última letra do nome de Deus. E quando os dois estão unidos, Deus está presente, isso mostra que tem que haver a afinidade espiritual, pelo conhecimento, pela sintonia, porque um tem o que o outro não tem, eles se completam. Essa que é a mágica, eu diria, desculpa a expressão, não é bem mais mágica, mas essa eu poderia dizer, a química espiritual do amor que une dois seres, e que esse amor, sendo espiritual, ele nunca morre. Se ele for carnal, se for a beleza física, com o tempo ela vai caindo, o amor também vai acabando. Mas se o amor é espiritual, isso nunca vai terminar, porque os espíritos são eternos, são imortais. Por isso que nós espíritos entendemos isso com muito mais facilidade, de saber que a nossa mulher veio de ontem, está conosco hoje e vamos continuar juntos amanhã. Porque Kardec classifica no Evangelho segundo o Espiritismo as famílias entre famílias materiais e espirituais. E ele diz que a família espiritual é mais perene, mais eterna, é mais profunda, enquanto a família material é transitória, é passageira. Pode falir, pode não falir, porque a nossa escolha, muitas vezes,
nós não usamos adequadamente o livre-arbítrio, abusamos ou somos impetuosos e erramos na escolha da afinidade, como diz o texto hebraico, no ladat, na interpenetração espiritual. Mas Verdade. você começa a analisar profundamente, é muito rica a criação do ser humano pela importância que ele tem para Deus. É tanto que ele enviou Jesus, por amor, está aqui conosco há mais de 2000 Sim. anos, não é? Já acompanhando a idade desse planeta que ele viu ser criado, como ele diz em João 17,5, e ele, por amor, por misericórdia, ele está conosco e prometeu continuar conosco até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei sós. Essa mensagem, ela é, além da mensagem da esperança em si, ela é a mensagem do próprio conforto que nos traz de que ele está sempre conosco. E às vezes a gente se esquece muito disso. Estava falando ontem, conversando na live com com o Marquito, que muitas vezes a gente esquece disso, de que nós estamos sempre acompanhados por Jesus, que é o nosso governador maior, nosso grande mestre, administrador do nosso planeta, mas também pelos nossos guias espirituais, pelos nossos irmãos que foram, inclusive os irmãos familiares que foram antes de nós, que voltaram ao mundo espiritual, que nos acompanham de lá, que muitas vezes a gente tampa os ouvidos, não ouve, eles falam e dão sugestões, orientações, e a gente tapa os ouvidos, não quer ouvir, porque a gente ainda não se conhece, e buscando esse conhecimento, a gente percebe nossas imperfeições e busca uma situação cada vez melhor. Mas falando disso, e até como foi citado aqui já no chat, no bate-papo, a gente poderia fazer uma referência, uma coisa importante que eu estava conversando com o professor, antes, nos bastidores, antes de a gente trazer essa live aqui para as pessoas, de que a própria ideia da Páscoa tem a ver com o confinamento, e é o que a gente está vivendo hoje. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho justamente sobre isso. Por que nós estamos confinados? É engraçado porque nós estamos vivendo uma Páscoa, a palavra Páscoa é Pessah, em hebraico, que é uma palavra que significa, está lá no Êxodo capítulo 12, que Deus orienta Moisés a sacrificar um cordeiro, tirar o seu sangue e passar nos umbrais das portas, onde as famílias dos hebreus tinham que estar em quarentena, como nós estamos aqui. Observe que nós estamos revivendo, na verdade, uma Páscoa a nível de Êxodo capítulo 12. Porque a recomendação de Deus a Moisés é que ninguém saia, fiquem todos dentro das suas casas, porque eu vou passar por sobre, Pessah. Então, eu acho até que seria interessante que nós mentalizássemos neste momento que nós estamos vivendo uma Páscoa não cristã, não judaica, não espírita, mas uma Páscoa universal. Porque naquela época o convite foi para os hebreus. Hoje o convite é para o planeta. Não é apenas para o grupo que era libertado por Moisés. Eu acho que, nesse momento, nós poderíamos fazer assim, porque Deus diz assim, fiquem todos em casas, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais, que eu passarei por sobre vocês. Então, eu acho que coincidência não existe. Nós estamos todos reclusos, dentro de casa, vivendo a mesma situação que naquela época era só os hebreus que viviam, e que nós podemos, neste momento, mentalizar e criar mentalmente, Kardec diz que nós somos fruto das nossas emanações mentais, mas que nós pudéssemos emanar das nossas mentes o sangue do Cordeiro em nossas portas, no planeta inteiro, desejando que Deus passe e faça realmente aquilo que é necessário nesse momento às famílias, que proteja todos os seus filhos, todos aqueles que estão sintonizados
que estão como estavam os hebreus, reclusos dos seus lares. Curiosamente, a gente nunca. Essa é a semana que eu tenho ouvido mais. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. E nós estamos vivendo a primeira Páscoa do planeta, onde Deus está convidando todos, quando eu digo Deus, eu digo Jesus, que é o seu representante maior, o nosso governador. É Jesus que está convocando todos nós a permanecermos em casa, porque Ele, durante essa semana, Ele está passando pelos nossos lares. Verdade. Aí o planeta vai encontrar aqueles que estiverem sintonizados com essa mensagem belíssima, porque a Páscoa cristã já fala da passagem da morte para a ressurreição. E nós, nesse momento, temos que entender que nós estamos voltando à origem, da forma como Deus pediu a Moisés que todos ficassem, que ele iria passar. E o povo que estava em casa, recluso, com o sangue do Cordeiro na sua porta, todos foram libertos. E eu acho que podemos formar uma grande corrente nesse sentido, porque na verdade é Deus em família neste momento. Nós não estamos tendo guerra de homem contra homem, não está havendo mortes por canhões, por espadas, por instrumentos que ferem e tiram a vida. A seleção é divina. Então é Deus que está dizendo: sintonizem conosco. Ninguém está perdido na visão da doutrina espírita, ninguém está perdido. Mesmo os que estão viajando agora, estão tendo um papel importantíssimo de mostrar para nós que eles estão dando a própria vida como um recado para a humanidade. Exato, então, perfeito, isso, perfeita essa colocação. Só para um adendo, às vezes as pessoas pensam assim, que a pessoa quando desencarna, seja por qualquer situação, as pessoas pensam que é sempre para, a pessoa desencarnou por isso, porque alguma coisa, e começa a fazer pequenos julgamentos, né, na mente. E na verdade não percebe que muitas pessoas estão desencarnando para deixar um testemunho. Exatamente. É a prova de que eles estão dando a própria vida para o recado de Deus chegar até nós. Exato. A gente pode levar isso lá para a Ave Cristo, para o primeiro, segundo, terceiro século, que quantos deram a vida no circo romano para que o cristianismo, a mensagem de Jesus fosse implantada. Aí muitos iam sorrindo. Então a morte para nós não é o fim. Não a mesmo. gente tem, nós espíritas só estamos vivendo aquilo que Jesus, aquilo que os profetas, o Isaías mesmo, no capítulo 26, versículo 20 e 21, ele diz: povo de Deus, tranque suas portas, fiquem nos seus lares, porque Deus irá passar. Olha que coisa interessante. Está repetindo o que está lá no Êxodo 12. Jesus, em Mateus, capítulo 24, quando ele fala da tribulação do tempo, lembrando Daniel 9, 27, usando lá a profecia de Daniel, lá da Babilônia, ele utiliza uma expressão curiosa. Quem estiver em casa, não saia para o terraço. Quem estiver nas montanhas, não venha para a cidade. Quem estiver na cidade, não vá para os campos. Então, o que é que significa? Fique em quarentena. Fiquem em casa. As mensagens que o doutor Bezerra de Menezes tem mandado através do Divaldo é que nós devemos obedecer à saúde, às organizações sanitárias e permanecermos em casa. Até onde eu sei, o nosso querido Divaldo está lá na Mansão do Caminho. Em quarentena, não entra ninguém, não sai ninguém, seguindo as orientações sanitárias. Nós não estamos expondo a nossa vida ao sair de casa, não. Nós estamos expondo a vida dos outros, porque cientificamente cada um tem condições de contaminar 6. Exato. Então você não vai tirar a sua vida.
você pode tirar a vida de 6 De pessoas. outros, né? Então, não A gente vai ficar acabar ganhando mais responsabilidade, né? Imagine você sabendo que você está com essa possibilidade de contaminar outras pessoas, já está contaminado, né? Poder contaminar ainda mais, espalhar esse tipo de situação, então a responsabilidade é muito maior. é muito pessoal nosso. Então, na verdade, cada um de nós, nesse momento, tem um papel importantíssimo Sim, sim. de ouvir a Deus, ouvir a Jesus, entender aquilo que eu fiz muitos seminários no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, eu fiz demais sobre transição planetária, Apocalipse, sobre Mateus, o Evangelho profético, o sermão escatológico do Cristo, em Mateus 24 e 25, onde Jesus nos recomenda a prudência, ele termina praticamente o sermão escatológico, a parábola das virgens prudentes e imprudentes. Quer dizer, esse é o momento de nós não deixarmos a nossa candeia de azeite, a nossa luz se apagar. Ninguém tem que ficar apavorado, entrar em pânico, ficar triste, Não. não. Fique feliz que você está colaborando com o chamado do Cristo. E não é para ficarmos tristes e deprimidos, porque o Jesus diz lá em Apocalipse, quando ele vem na ilha de Patmos, traz aquela mensagem dos sinais que nós estamos vivendo, ele diz lá no Apocalipse 21, que eu acho belíssimo, começa logo no primeiro versículo, haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará toda lágrima. Então, o momento é de felicidade, não uma felicidade insana, mas de uma alegria imensa interior, porque estamos fazendo parte do projeto do Cristo, dando a nossa parte. Qual é a nossa parte? A renúncia, a preocupação com o outro, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos sair de casa, mas Jesus mandou uma mensagem no momento que ele já tinha preparado o homem para uma tecnologia que nós estamos em casa, mas estamos pelo Brasil afora, por onde tem pessoas sintonizadas conosco. Nós estamos chegando e levando essa mensagem de conforto. Essa é uma Páscoa, veja que coisa interessante, essa é a Páscoa da quarentena. Nós vamos, porque a festa da Páscoa, queria ainda lembrar, faz parte das 3 festas da chamada grande festa do povo judeu, chamada de festa da peregrinação. Por quê? Porque as pessoas tinham que ir para Jerusalém, peregrinar, quer dizer, ir em missão espiritual, em ordem, atendendo o chamado de Deus, tinham que ir 3 vezes ao Templo de Jerusalém, naquela época. Em setembro, quando Jesus entrou triunfante na entrada triunfal, na festa dos tabernáculos, que é a festa das barracas, que celebrava a libertação do Egito, tinha que ser agora na Páscoa. Olha que coisa interessante. Por isso, quando Jesus foi crucificado na sexta-feira, tinha gente demais em Jerusalém, porque era a época de festa de peregrinação. O povo tinha que estar lá, era pedido de Deus a Moisés. Essa festa como eles dizem no hebraico, Leolam. Leolam quer dizer, para sempre. É uma festa permanente. As 3 grandes festas. E a terceira festa também. E nessa festa tinha gente do mundo praticamente todo, da Cilícia, da Turquia naquela época, da Ásia Menor, de Jerusalém, dos arredores da Síria e da Fenícia, e foi a chamada Festa das Semanas, Shavuot em hebraico, ou Festa de Pentecostes. Então, que são a chamada 40 dias depois da Páscoa. Então, nós estamos, gente, vivendo uma Páscoa judaico-cristã originado por Deus. Nós estamos vivendo um momento ímpar. Isto nunca aconteceu desde que se conhece na história do planeta. Então, é um momento realmente de regozijo, é um momento da gente não baixar a cabeça, não ficar perguntando por quê. Devemos perguntar o que eu posso dar como colaboração neste momento difícil em que estamos vivendo para o projeto que foi traçado por Jesus para esse momento. O que é que eu posso fazer?
Já estamos muito, eu tenho até, eu sou muito sensível, tenho me sensibilizado muito com o que eu tenho visto na, no mundo todo, solidariedade, esses heróis que nós estamos tendo a condição de presenciar, os médicos, a, a polícia, os bombeiros, a segurança pública, os enfermeiros, todos estão falando uma linguagem de amor, de doação. Nós estamos vendo os casos de cura que nós temos tido aí até agora. Todos os médicos que se curaram, agora mesmo nós vimos o doutor Calil, foi até entrevistado ontem, o médico secretário de saúde de São Paulo. Uhum. Esses homens terminam, convalescem de uma doença dessa e no outro dia estão trabalhando a favor da vida. Então, são sinais, são exemplos, são atitudes que engrandecem o ser humano e que a gente vê o Cristo dentro dessas pessoas, agindo na ciência, na doação, no amor e na fraternidade. Verdade, professor. Professor, aí a gente fica pensando da seguinte forma, né? Tem pessoas que muitas de nós estamos confinados, alguns podem estar confinados, outros não têm essa condição, no sentido de que dependem do trabalho, do emprego, e algumas pessoas aqui colocaram, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Marlene Madeira está em Campinas, está todo mundo confinado, ela, primos, tia, inclusive ela vai comemorar, falou que tinha 35 anos de casado, 39 de convivência, é muito tempo de família, né? Muita experiência de família, a Marlene colocando aqui. E a Regina está colocando aqui uma dúvida. O que acontece, como é que a gente lida com a família, nesse sentido de que as pessoas que têm que trabalhar, caso contrário, perdem seus empregos, tendo filhos pequenos para criar, como é que essas pessoas podem fazer? Eu vejo que, por exemplo, há uma semana, 2 semanas atrás, muitas pessoas comentavam sobre isso, de que gostariam de estar em casa, colaborando com o projeto de poder estar em casa, recluso, mas não era possível porque tinham seus compromissos de trabalho. E aí há aquele conflito, né, de que eu queria estar em casa, mas não posso, e como é que eu faço? Eu tenho que voltar para o meu lar, eu tenho que voltar para o meu trabalho, do trabalho eu não sei se eu chego em casa, eu estou trazendo a doença de lá de fora para dentro de casa, se eu estou levando a doença de dentro de casa para lá para fora, que é uma coisa toda que acontece hoje. Como é que essas pessoas devem se sentir com relação à própria mensagem de entendimento de que Deus está com a gente, de que Deus está em nossa família, que a gente pode convidá-lo sempre a estar mais presente conosco, quando, na verdade, Deus está sempre conosco, que a gente que muitas vezes não percebe. Então, como é que eu faço para permitir que Deus esteja mais presente em minha família? Como é que não que deles não esteja, mas como é que eu faço para minha família enxergar mais de perto essa força de Deus na nossa família? Meu filho, tudo é projeto do Cristo. A família é uma criação de amor, como a gente já viu no início, do amor divino, dando a condição da gente chegar. O paraíso terrestre, que é onde Adão e Eva viviam, que foram, segundo a Bíblia, expulsos, a gente sabe que nós temos nosso livre-arbítrio, mas no fundo, nós estamos submetidos a um projeto muito maior. O filho que precisa sair de casa agora para trabalhar, ele está também fazendo parte desse projeto de Deus. Todos estão no mesmo barco, ninguém pode dizer que você está no seu barco e eu não estou no meu, cada um está com a sua responsabilidade, porque Deus criou a ciência para auxiliar, para que o homem entenda melhor. Eu sou da área de saúde e vejo também na área religiosa como as pessoas querem chocar a ciência com a espiritualidade.
E Kardec sabiamente colocou isso, dizendo que as duas caminham lado a lado. A gente não pode esquecer que a ciência é criação de Deus. Por isso, Regina, não se preocupe, minha filha. Deixe que seus filhos, aqueles que precisam sair para trabalhar, vá. Eu tenho um filho que é da área de saúde, está trabalhando todos os dias. Nesse momento, ele está trabalhando. Ele mora em São Paulo. Então, ele tem o papel dele. Ele está regido pela ciência. Além de conhecer o lado espiritual, ele também está regido pela ciência. Porque a necessidade do trabalho é uma coisa de sobrevivência. E Deus também sabe do porquê disso. Por que é que os mais idosos têm que ficar em casa? Não é privilégio, não, é a fragilidade já do seu organismo. Porque o jovem pode passar por isso, porque a ciência vem e diz assim: 80% das pessoas da faixa etária mais jovem passam por essa pandemia sem saber nem que tiveram o problema. É Quer verdade. dizer, não é? Então, nós que fazemos parte do chamado grupo de risco, dito pela ciência, devemos permanecer em casa. Eu tenho uma filha que sai, quando a gente chega com o filho em casa, aí a roupa vai ter que ser esterilizada, aí tem que seguir a ciência, porque você também não pode ser suicida, você tem que fazer a sua parte. A coisa Sim. que mais se escuta hoje é lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Não é assim? Então, gente, vamos usar sabão e água, é a coisa mais simples, graças a Deus todo mundo tem. Não vamos nos apavorar. Jesus diz assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus tenha conhecimento, gente. Não é? Não vos Tem fé, preocupeis, não tenhamos vos fé. preocupeis com o dia de amanhã. Olhar as árvores dos campos, os lírios, tudo está dentro do projeto universal. Então a gente não pode pensar que Deus está esperando que a gente saia de casa para nos punir. Não, a gente sai de casa. Sendo dito que a gente não deve sair de casa porque está na faixa etária, é como diz o doutor Bezerra de Menezes: siga a organização sanitária e a orientação da saúde, da ciência. Então a gente tem essas duas coisas no nosso lado material, mas por trás de tudo isso está exatamente a espiritualidade. Verdade. Não Nós é? todos somos solidários, né? Porque a gente sempre, alguém conhece alguém, se não é a própria pessoa, que está passando justamente por essa situação de ter que trabalhar, de ter um filho que precisa trabalhar, de ter um pai que precisa trabalhar, de ter um irmão que precisa trabalhar, que não tem condição de ficar em casa. A gente precisa ter confiança de passar por essa situação com serenidade. Às vezes é possível contornar, negociar, mas às vezes eu entendo, a gente precisa entender mesmo que são situações que, infelizmente, a gente tem que passar, a gente passa por essas situações, assim como muitos colegas, muitos amigos da área de saúde têm falado o quanto eles precisam estar lá na linha de frente, muitos deles que não estavam acostumados, que nem deveriam estar ali naquela área, mas eles foram convocados, eles foram selecionados, puxados de uma outra área para poder ser um colaborador nesse momento tão difícil que está tendo escassez da área médica, de todo o material de saúde. Então, há tantas pessoas hoje se colocando como voluntários, inclusive para confecção de máscaras, confecção de equipamento, doação de alimentos. Então, mais uma coisa que talvez a gente precise colocar, como a Marlene colocou aí, que linda Páscoa universal. Fazer com que essa Páscoa, esse momento que nós estamos passando, justamente possa ser de colaboração com o outro. Uma coisa que me veio à cabeça, professor, é que as notícias ruins, elas espalham absurdamente, mas as notícias boas, às vezes a gente esquece, e é tão bom quando a mídia e nós possamos divulgar as coisas boas, que é para, inclusive, dar possibilidade das pessoas pensarem sobre aquilo e executarem aquilo, multiplicarem. A gente viu uma reportagem na TV falando que algumas pessoas num prédio ou no condomínio começaram a pegar aquelas informações, começaram a pegar uns folhetinhos de papel e começar a colocar
debaixo da porta de todos os moradores. E aí aquelas pessoas mais idosas, que moravam sozinhos, ou que não tinham condição de se locomover, pudessem ficar tranquilos que eles, se eles precisassem, era só eles pedirem qualquer coisa, e eles iam no hospital, ou iam na farmácia, iam no mercado, iam fazer compras para eles, e depois traziam, porque eles não podiam sair, né? Eles eram o grupo de risco. Mas aquela pessoa se colocou à disposição. Então, aquilo me fez pensar, puxa, eu podia fazer isso também. E aí eu cheguei e mandei aqui a mensagem para o pessoal. Então, quantas outras pessoas não se sensibilizaram com esse exemplo e colocaram em prática isso? Eu acho que está faltando um pouco disso, a gente conversar sobre isso na família. Com certeza. E eu acho curioso, o Brasil é denominado por Humberto de Campos como coração do mundo, pátria do Evangelho, e o povo brasileiro, nesse ponto, é muito sensível. Nós somos muito solidários na dor, a gente se une muito nesses momentos. E a gente sabe que Jesus triunfará conosco diante de tudo isso. Ele sempre diz que é o bom pastor, e que o bom pastor não abandona as suas ovelhas, que ele estará conosco, nos zelando, afastando o lobo, o inimigo do seu rebanho. Então, é realmente um momento da gente, eu diria até para você, sem nenhum masoquismo, alegremos-nos no Senhor, como diz o salmista, porque nesse momento nós estamos vivendo um momento que nunca existiu no planeta Terra. Na verdade, é um momento diferente, um momento em que as pessoas vão ver que não estão morrendo nesse momento, ou passando para o mundo espiritual, vítimas de bomba, vítimas de armas de guerra, porque, na verdade, essa não é uma guerra, esse é um momento de solidariedade e fraternidade humana. As mínimas coisas. Verdade. Os nossos soldados voluntários que têm aparecido são soldados voluntários que vêm para trazer saúde para as pessoas. Ela é uma representação daquele que oferece a própria vida em favor de vidas dos outros. É como o lema dos bombeiros, vidas por vida. Então, é um momento que realmente o mundo não será mais o mesmo depois que nós passarmos por isso. Depois que tudo isso acontecer, meu caro Alan, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, porque os homens estão começando a descobrir que não é o que eles possuem, não é o poder, não é a hierarquia nesse momento que conta. Esse é o momento em que Jesus nivelou todos no mesmo plano. Há muitos anos atrás, se tivesse uma questão dessa, muita gente podia dizer, não tenho preocupação, eu pego meu jatinho e vou para um hospital em Nova York, vou para um hospital... Quem pode fazer isso agora? Ninguém. Quer dizer, então são momentos da gente... Olha, gente, não é o dinheiro, não é a posição social que vai valer nesse momento. O que vai valer agora é que nós estamos todos no mesmo lugar, na mesma posição, sob a égide do Cristo. Então, é um momento de realmente, como diz aqui o Armando Almeida, muito obrigado pela a sua colocação, amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. E esse foi o mandamento que ele deixou para os discípulos. Amar uns aos outros como eu vos amei. E as pessoas vão ter que refletir e descobrir que esse é o caminho. O único caminho que sobreviverá de tudo isso é o caminho do amor, paternidade, da solidariedade. Nós estamos vendo muito isso no Brasil. E o mundo vai ter que descobrir isso. Porque não são os pobres, nem os menos favorecidos que estão adoecendo, que estão passando por provação. São os líderes, são os poderosos, todos. Porque não existe um poder acima do poder de Deus. Essa é que é a grande verdade.
A gente tem visto na TV, nas comunicações, o quanto todos estão sendo afetados, direta e indiretamente, e os ministros de todos os países, secretários de Estado, o próprio primeiro-ministro da Inglaterra, agora o Boris Johnson, também foi acometido por causa da doença, jogadores praticantes de esporte, atletas, pessoas até que simplesmente o próprio jogador de basquete, que eu não me recordo o nome, ele ficou brincando com o vírus, né, achando que era nada demais, ele passou a mão em todos os microfones lá, não se considerando a gravidade naquele momento, e com certeza hoje ele deve estar com um pensamento totalmente diferente, ao mesmo tempo que esse tipo de coisa ocorre, e a gente não tem que ficar, obviamente, julgando ele, e por isso que eu prefiro nem lembrar, não preciso lembrar o nome dele, porque não é esse o objetivo. Claro. Quando ele faz isso e ignora, e aí depois ele é cometido pela própria doença, deixa um exemplo claro, uma lição clara de que todos nós precisamos respeitar mais a vida, respeitar a nossa limitação como ser humano, porque todos estamos aqui vestindo um corpo de carne. Ao mesmo tempo que hoje estamos todos bem, aliás, ou alguns de nós estamos bem hoje, amanhã a coisa pode ser diferente. Então, que possamos ter esse respeito, essa busca de compreensão, que foi a primeira coisa que a gente falou no início, da questão do homem e mulher, dos seres humanos em geral, independente de que gênero estejamos, mas buscar, assim, um entendimento, uma compreensão de nós mesmos, buscar nos conhecer. Porque conforme a mensagem que o próprio Armando fala aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E Jesus traz amai ao próximo como a si mesmo. Então, para eu amar ao próximo, primeiro vem alguma coisa antes, que é amar a mim mesmo. E eu só consigo me amar se eu entender as minhas limitações e respeitar essas limitações físicas, porque nós estamos hoje atuando todos aqui, mesmo sendo protagonistas, e somos protagonistas, mas somos autores no corpo físico, que ele tem que ter cuidado. Nós precisamos cuidar desse corpo, assim como a gente cuida dos veículos, da casa, da cama, do quarto, da comida. A gente precisa cuidar, a gente esquece muito disso, né? E acho que essa lição da pandemia é trazer essa mensagem de que todos devemos cuidar mais, nós precisamos ser mais cuidadosos, e a mensagem que a gente traz hoje de entender Deus e família, acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está passando. Na verdade, a família eu considero a célula máter da sociedade e, sobretudo, a célula máter trazida por Deus. Né? Então, a família é uma célula imortal, ela precisa ser valorizada, e por isso que Jesus, nesse momento, está colocando cada um no seu lugar para refletir, para pensar, para se amar, porque se a gente, eu sempre fiz algumas vezes com um colega aqui, uma pessoa, encontro de casais na doutrina, que a gente também faz, e a gente observa no dia a dia que as pessoas, por exemplo, tem um amigo que ele ficou viúvo e disse assim, eu preciso encontrar alguém para me fazer feliz. Eu digo, não case mais, não. Não, você vai tornar a pessoa infeliz. Procure alguém pensando em fazer, você pensando em fazer a felicidade dela. Porque se você quer alguém para cuidar de você, para você ser feliz, contrata uma enfermeira, pague ela muito bem, que ela vai cuidar de você. Certo? Então, na verdade, é a questão do amor mútuo. É aquilo que a gente falava no início, é a interpenetração espiritual. É aquele momento da gente dividir tudo. Não é o momento da gente querer ser servido, mas no momento da gente querer servir, fazer o outro que está ao nosso lado feliz, fazer com que aquele outro se sinta amparado. É o momento de pais e filhos estarem querendo um preocupado com o outro. O meu filho me liga 2 vezes por dia, que ele está em São Paulo. Eu passo o dia mentalizando para ele, lembrando deles. Quer dizer, são na verdade, ligações muito fortes, espíritos, como a gente vê com a doutrina, que nós recebemos como filhos, são aqueles com os quais nós temos débitos do passado e precisamos reparar. Sim. Por isso que, às vezes, a família não suporta
o momento da cobrança inconsciente. E ocorrem tantas revoltas, tantos pais contra os filhos, filho contra pai, como Jesus fala lá em Mateus 24, e a gente nunca viu tanto isso na família. Né? Então, Sim, sim. é o momento para como a sabedoria divina coloca pela ciência. Jesus não convocou ninguém para casa, não. Ele mandou a ciência convocar a gente. Né? Nós não Pela tivemos uma lógica, pessoa. né? Né? Todo mundo estava preocupado com aquela mensagem do Chico, que dizia que se até 2019 não tivesse uma terceira guerra, não poderia ter uma terceira guerra mundial, e se não tivesse, etc., haveria a transição, mais ou menos assim como fala muito o nosso amigo lá de Belo Horizonte, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu falo. Então, nós estamos recebendo no nosso lar aqueles com os quais temos débito. E Jesus não mandou uma terceira guerra mundial. Veja que coisa interessante. Ele mandou um vírus, um ser minúsculo, invisível, que está apavorando muita gente, porque se não conhecer toda essa situação, veja que as pessoas estão indo de uma forma natural, que já se espera pela ciência, mas não deixa dos que ficam um ódio por aquele que tirou a vida do seu ente querido, como é o caso da guerra. Verdade. Né? Verdade. Não Tá fica os todo mundo... rancores, né? Não, ninguém está indo pela rua armado procurando um vírus para matar, porque matou levou um ente querido. Né? Então, é uma situação realmente fantástica, atípica, diferente, porém muito espiritual. Existe uma espiritualidade muito profunda. Por isso que Jesus faz tudo. Eu digo assim: estamos nas mãos dele. Entreguemos-nos com paciência, com tranquilidade, porque ele é o nosso pastor. Ele não vai nos Perfeito. deixar, não vai nos deixar abandonados de forma nenhuma. Nunca. E ele bem que disse, depois de todas as tribulações que falou o profeta Daniel, que falou que está em todas as situações vexatórias, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, fome, peste, que é o caso dessa agora, né? Guerra, fome e peste, mas no fim haverá um novo céu, uma nova terra. E que Deus vai enxugar toda lágrima. Isso é que nos conforta, e eu tenho plena confiança disso. Eu posso até ir nessa leva dos que estão viajando, e eu estou pronto porque todos nós não ficamos aqui, não nascemos para ser eternamente vivos fisicamente, mas estamos a serviço de Cristo, nos colocamos a serviço dele. Verdade. Aí a pergunta da Aline, professor, se Jesus pudesse falar algo para nós, o que ele diria nesse momento? Até de ânimo, eu venci o mundo. Ele disse em João 16. É uma frase belíssima. Quem é de nós que pode dizer isso hoje? Eu venci o mundo. Só ele. E por isso que ele disse, né? Por isso que ele disse, se eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Tende ânimo. Sejam, fiquem tranquilos, porque quando vocês estiverem cansados, aflitos e oprimidos, eu vos aliviarei. No sentido de que a expressão hebraica aí é teragá, quer dizer, no sentido de trazer calma. Eu tenho a minha paz, vos deixo, a minha paz vos dou. Shalom é um mantra, é uma palavra muito forte no idioma hebraico, porque se você repetir shalom, 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 ela acaba criando uma espécie de um mantra. Então, no momento, Aline Venâncio, minha filha, é ter ânimo, confiar nele, entregar-se à sua misericórdia, porque ele é o bom pastor. Então, nada de pânico, nada de impaciência, nós somos muito, não digo materialistas, nós somos muito imediatistas. A gente quer as coisas no nosso não momento. Tem paciência. Né? E a paciência é uma raiz de frutos amargos. Aliás, é uma árvore de raízes amargas, mas de frutos doces. Então, vamos ter nesse momento curtir a amargura dessa árvore, da raiz dessa árvore,
porque os frutos delas virão com certeza saborosos, dulcificantes, para nos dar muita paz. Aqui tem a nossa companheira Zonete. Um abraço, Zonete, para você da nossa Casa Bom Samaritano, que está Abraço. sintonizada conosco, né? Estamos Abraço aos irmãos felizes. de todo o Brasil, especialmente a Elizonete aí da E Paraíba. por ela, eu abraço todos do Bom Samaritano. O marido dela que é um dos cantores do nosso grupo Neves, lá na nossa casa, o Luciano. E ele, o Coronel Geraldo, que é também do grupo, é um grupo musical que nós temos, que toca Uhum. e canta bem. E ela, a Isonete, é quem é responsável por ela. Que ela que seleciona os palestrantes da nossa casa. Que agora ela está de férias, né? Porque ela agora está em casa. Gota de férias forçadas. A Gleice também está entrando, né? Inclusive, ela traz uma pergunta aqui, ó. Professor, tem um amigo que sofre de ansiedade, nesse momento de quarentena ele busca meditação, que é um recurso que tem sido muito utilizado pelas pessoas, né? Yoga, meditação. Então ela pergunta qual outro meio de amenizar essa aflição? Uma pergunta Valeu, muito... valeu um bom livro, vai estudar uma filosofia, de qualquer que seja. As filosofias orientais são belíssimas. Valeu uma obra de Allan Kardec, vai valer Paulo Estevão, de Chico Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel, é uma obra maravilhosa, onde Cristo é testificado, é referenciado. Vale a vida dos grandes mártires. Não que nós precisamos dar a vida hoje, não tem mais lugar para isso, diz Kardec. A época da. Não é nem Kardec, é um espírito que traz uma mensagem nesse sentido, que a época dos mártires já passou. Mas vamos preencher o nosso tempo com coisas úteis, ler uma boa obra, né? Refletir uma mensagem do Evangelho e fazer contatos com os familiares, reuniões de fraternidade, de jogos divertidos, positivos, coisas que a gente não se entregue à ansiedade. E lembrar que Jesus disse que em qualquer situação que você esteja cansado e oprimido, volte a sua vista para Ele, as suas faces, porque Ele diz, panai a live, quer dizer, voltar a face para mim, que eu vos trarei a paz e a tranquilidade que você precisa. Um abraço, Gleice, aí também no nosso carro, Valcarém, que também é da nossa casa. Eu fico pensando assim, o quanto que a gente pode aproveitar, né, essa quarentena. Eu sempre tenho falado bastante disso, especialmente porque, no meu caso, a gente fala muito sobre os temas relacionados à família. Então, muitas crianças estão em casa e os pais precisam quebrar um pouco a cabeça para poder pensar de forma criativa em como deixar o dia a dia em casa mais dinâmico, ou menos pesaroso, ter menos ansiedade, que é o que eu conversei ontem com o Marqueto. E, e aí a gente fica pensando assim, o quanto a internet pode colaborar nesse sentido, né? Claro, quem já tem os livros, quem já se dedicou antes, quem valorizou os livros fisicamente, vão ter bastante recurso para trabalhar. E hoje, atualmente, na internet, transformar essa ferramenta com algo útil. Por exemplo, buscar ali na internet, em grupos de WhatsApp, grupos, não apenas aquela questão que estava sendo feita antes, que era meramente a ideia de diversão, de receber piadinhas, vídeos engraçados, né? Mas agora não, agora o negócio mudou, eu preciso buscar recursos que melhorem o meu bem-estar, o bem-estar do meu filho, da minha mãe, do meu primo, de alguém, porque alguém está sofrendo talvez mais do que eu, ou eu que estou sofrendo absurdamente mais, então eu preciso buscar algum tipo de recurso, e aí está utilizando a internet como uma coisa boa. Finalmente as pessoas, há uma grande quantidade de pessoas, não esses aqui que estão online agora com a gente e que vão nos acompanhar depois, porque a decisão deles está aqui com a gente, ou seja, eles escolheram entre poder estar se divertindo de uma forma fácil, cômoda, mas não, buscar entender um pouco mais o que é o nosso tema de hoje, como entender Deus e família. Então, acho que as pessoas hoje começaram a valorizar ainda mais essa ferramenta em busca de coisas boas, em busca de coisas que possam
fazer com que a família se sinta melhor, colocando isso um pouco em prática. O senhor consegue perceber isso também, na medida que o senhor vai conversando com outras pessoas, inclusive já fez live pela Federação Espírita da Paraíba a semana passada. Como é que o senhor tem percebido isso? Tem tido uma resposta muito boa. A família é sempre um elemento, além de ser universal, ele não deixa de, ela não vai deixar de existir. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade o que seria a vida sem a união familiar, ou ser um casamento, por exemplo. Ele disse que seria um retorno à idade, à insensibilidade, às trevas, à desorganização. E a gente tem aí um grande exemplo. Jesus foi um judeu, e o judeu, eles valorizam a família de uma forma fantástica. Eles, todas as sextas-feiras, não é agora por causa da quarentena, eles reúnem a família. Tradicionalmente, ali eles fazem uma cerimônia chamada Seder, que é a ordem em hebraico. Ali eles revivem o passado, ali eles relembram todas as suas histórias, e ali eles preparam todos para receber o sábado, que é santificado, porque o Êxodo manda santificar o dia de sábado. Então, Jesus fez parte de tudo isso. Ele conhecia tudo isso, e ele amou muito a sua família, amou muito os seus irmãos. Até um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chama de moral estranha, porque ali tem algumas passagens do Evangelho que parece que não, que Jesus era indiferente à sua família. Isso não tem. Eu acho até interessante a coerência de Kardec quando ele diz assim: algumas palavras na boca de Jesus não faz sentido quando querem lhe atribuir que ele tivesse uma indiferença com sua mãe, com seus irmãos. Por quê? Porque ele era tudo, ele era o primogênito de Maria. Um abraço, Luciano Silva, aí, o nosso, que está na nossa tela aí. Ele é lá da nossa casa, exatamente, o esposo da Isonete. Você observa como Jesus agia. Se você for analisar as histórias, eu gosto muito das histórias escritas por judeus. Eu tenho muito respeito pela literatura judaica. E tem um grande escritor judeu chamado Sholem Asch. Ele escreveu sobre Moisés, escreveu sobre Jesus, escreveu sobre Maria. Ele tem histórias belíssimas, racionais e judaicas para contar, porque quando Jesus era ainda jovem, ele saía com José para fazer as suas obrigações. Antes dele assumir a vida pública dele, que ele já assumiu ali por volta dos 36 anos, todo mundo disse que foi com 30, não. Foi o ano 30 que ele começou a sua missão, mas ele não nasceu no ano 0. Ele nasceu no ano mais ou menos -4, -6, porque Herodes morreu no ano -4, e Herodes mandou matar Jesus, então acrescente, né, que ele tinha mais uns 6 anos. Então, quando ele, até aquela idade, ele como primogênito, ele cuidou da família, ele tinha um zelo, ele cuidava de Maria, dos irmãos e tudo mais. Ele nunca seria indiferente. Agora, depois que ele começou, é tanto que quando ele faz seu bar mitzvah, que todo mundo disse que foi aos 12 anos, que ele discutiu com os doutores, não foi aos 13. As pessoas que dizem isso não conhecem o judaísmo. O homem faz o seu bar mitzvah aos 13 anos. Então, ali, quando ele começa a primeira vez a ler a Torá, passar a ser filho do mandamento, que o homem fica com 13, a mulher com 12, Jesus realmente tinha 13 anos naquela época, ele disse para Maria: você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Quer dizer, a partir de agora eu sou filho do mandamento da Torá, por isso que eu tenho que ter atitudes agora de adulto, atitudes de alguém que está comprometido com Deus. Então, ele era um filho magnífico, maravilhoso, e cuidou de Maria até o final. É tanto que ele recomendou ela lá na cruz, que João pediu a ele para cuidar da sua mãe. Não é porque os outros não pudessem, é porque João era o único que estava ali presente dos seus discípulos, e era o mais jovem, e por isso acompanhou Jesus até os momentos. Por falar nisso, a questão dos textos, né? Quanto
de situações de contradições possíveis, ou de falta de lógica naquilo que a gente encontra em alguns textos traduzidos para o português, que já foi traduzido do alemão, que foi traduzido do grego e tudo mais. Eu gostaria de lembrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando que o professor Severino ele tem várias obras fantásticas. Uma delas vou colocar aqui na tela, que é essa maravilhosa aqui, que é analisando As as traduções. traduções bíblicas, que essa obra aqui é fantástica e eu acredito que as pessoas precisam conhecer, porque vai refletir justamente a essência da mensagem bíblica, como está aí na capa, e vai fazer com que a gente perceba o quanto que Kardec estava muito bem orientado pelos espíritos superiores. Porque quando ele vai trazer essas reflexões, quando ele vai trazer as mensagens que estão no Evangelho, ele vai fazendo uma análise aprofundada, vai trazer, e os espíritos vão trazendo essa análise, o que revela que não teria lógica alguma essa questão de Jesus chicotear as pessoas no comércio, lá no mercado, de ignorar a sua família. Essas coisas não teriam lógica num espírito que está muito, 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 muito à frente de nós todos. Se a gente hoje, no pleno século XXI, a gente não conseguiria fazer algumas coisas, imagina Jesus, que está bilhões de anos à nossa frente. Né? Então, acho que isso é uma coisa que nos traz lógica, e a doutrina traz muita lógica para todos nós. Com certeza. E Kardec nunca se titulou teólogo, mas ele era um excelente intérprete dos textos, mesmo sem falar de tradução, mas que ele lembra isso, ele foi muito fiel à tradução de Raci, que era um grande teólogo francês daquela época, respeitado, e ele dá muitas orientações sobre isso, principalmente na obra A Gênese. Ele fala do Evangelho segundo o Espiritismo também, muita coisa, quando ele diz assim, que a gente não pode analisar Jesus sem ver os acontecimentos e a importância das coisas e a diferença que existia no seu tempo para o tempo atual. Então, a gente tem que entender que Jesus era judeu, nasceu, viveu e morreu como judeu, tinha atitude judaica, embora ele era, muitas vezes, se chocava com os fariseus, porque ele chamava os fariseus de sepulcro caiado, porque eles eram ortodoxos, conheciam, mas não praticavam. E Jesus não era contra a Torá, ele sempre foi a favor. Ele diz lá em Mateus 5,17, que não veio destruir a Torá nem os profetas. Ele veio para aperfeiçoar, esclarecer, e é exatamente o papel que nós fazemos nessas obras, mostrando um Jesus judeu que tinha racionalidade, tinha conhecimento, e por isso que ele calava tanto a boca daqueles que vinham interrogá-lo, porque ele já entendia a intenção da pergunta, porque ele tinha conhecimento de tudo. Né? E Kardec fala que o Evangelho, sempre as pessoas vão interpretar o Evangelho, querendo encontrar ali o que elas premeditadamente querem achar, e não o que está lá. Então, diz Kardec, fica volteando num ponto só até achar o que eles querem encontrar ali, e não o que realmente é o texto. E aí, o que nós tentamos nesse nosso trabalho é exatamente esse núcleo, essa fonte, que é exatamente de mostrar as distorções, as traduções, as incoerências, essa história mesmo que você falou aí, do chicotear no templo. Olha, Jesus entrou no templo no sábado. No sábado não se compra e nem se vende nada em Israel ainda hoje. Mas tinha vendedor naquela época. Tá certo? Que ele entrou na entrada triunfal dele no sábado. Hoje, o Shabat é uma festa sagrada. O povo estava tudo na rua porque ninguém estava trabalhando. Como é que tinha vendedores no templo? Então, são coisas que a gente tem que analisar e, conhecendo a situação, fica fácil de você dizer, bem, ou não aconteceu, ou Jesus fez algum comentário acerca disso, mas na minha cabeça nunca coube lugar para entender um Jesus violento, que pudesse ser agressivo, quando o próprio Chico Xavier nunca foi, Divaldo nunca foi, pessoas que a gente conhece muito menos, vamos dizer assim, evoluídas do que o Cristo não fazem isso, porque é que ele fazia?
não é? Exatamente. É? Por isso que é impressionante. As pessoas, nós espíritas, precisamos justamente fazer essa conexão com a genialidade de Kardec, porque ele faz a gente refletir sobre essas questões, que as coisas precisam ter lógica. Assim como os pesquisadores, historiadores vão buscar lógica nos textos, vai comparar não somente uma fala de uma única pessoa, mas vai comparar com outras pessoas. Inclusive hoje, quando a gente vê vários documentários sobre questões dos evangelhos, eles vão buscando historiadores da mesma época que ficavam ali escrevendo para outras pessoas, porque senão fica apenas uma visão dos próprios evangelistas, né? Então, Exato. é Joséfo o nome do grande... Flávio José é um escritor, historiador, que viveu muito na guerra dos judeus, ele escreveu tudo. Ele era judeu, se romanizou para sobreviver e escrever a história que a gente tem aí, a história do judeu, a guerra do judeu. Ele foi Sim. uma pessoa assim, me desculpa a expressão, meio mala nessa história. Né? Mas ele deixou essa história muito bem registrada. Olha, o nosso Marcelo aí de Blumenau está mandando Pronto. mensagem, Marcelo, Pronto. lá do CI, o Zé Araújo, Sim. turma boa de Blumenau, que a gente já esteve por lá. Sim. Não é? Não Sim, a gente é? a gente teve a honra de estar lá presente, né? Muito Do bem. Esse ano eles estão Forebu. fazendo 20 anos de CI aí, nosso abraço em todos, nossa recomendação. Grande abraço ao Zé Araújo, a toda a equipe, ao Marcelo, Turma boa. a Gabriel, todo mundo que nos recebe sempre muito bem. Eu já tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, eu espero retornar novamente. O professor já foi várias vezes, já é de casa. Eu acho que eu já sou ao concurso no Blumenau, lá no Foreblue. Mas é o carinho que as pessoas recebem. Você também é muito querido lá, a gente esteve lá autografando livros lá e tudo. E isso é muito Muito bom. gostoso. É a vida. É. Um abração, Marcelo. A Marcelo, gente fica muito feliz porque a gente consegue, através desses trabalhos, conhecer histórias, conhecer pessoas, mas também conhecer as experiências, conhecer as histórias, perceber o quanto as pessoas se dedicam a entender cada vez mais a si próprios, a doutrina, a mensagem do Cristo, entender Deus. Né? Todas são transformações que todos nós estamos aqui nos colocando nessa experiência enquanto encarnadas que estamos. um abraço aí da Regina Lopes também, porque ela está enaltecendo aí a família, ver os netos, ver a mãe, etc, etc. Isso é muito interessante, Regina. É o que Cristo quer de nós, né? Família universal. É o momento de, Verdade. né? Onde tiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. E onde tiver mais de um na família, a luz é maior, com certeza. Com certeza, com certeza. A gente já está varando aqui 1h18. A gente começou com probleminhas técnicos e as pessoas estão aqui acompanhando. Pessoal, a gente não programou ir até esse horário, mas a gente estendeu um pouquinho por causa do problema inicial técnico. Eu acho que agora as pessoas foram falando, comentando, fazendo perguntas, a gente foi colocando aqui na tela. Se vocês quiserem, tiver mais alguma questão, quiserem colocar, acho que ainda tem mais um. A gente pode colocar mais um tempinho, uns minutinhos, antes de a gente poder encerrar aqui com a maior gratidão do mundo, a disponibilidade do professor Celestino, professor Severino Celestino, grande especialista nas traduções das obras bíblicas, dos textos sagrados, o interesse de entender melhor essa mensagem desse primeiro povo que se colocou como seguindo o único Deus, tentando entender, recebendo as mensagens, tentando buscar uma compreensão em cima disso. E como a gente colocou aqui agora há pouco, os livros, vocês conhecerem, quem não conhece, muita gente já conhece o professor Severino, e os livros estão aí, né? Eu tenho aqui esse livro que eu acho fantástico. Deixa eu tirar o outro texto aqui. Não é muita coisa para a gente. Deixa eu ver aqui. Esse analisando traduções bíblicas. Esse foi o primeiro. Ele já está com 70 mil exemplares distribuídos. Tem Sermão do Monte, tem
o Bereshit, que é a tradução do Gênesis que nós fizemos, temos o Evangelho Cristianismo Primitivo, temos a Comunidade do Caminho, e ultimamente eu lancei agora, eu ia lançar em São Paulo agora o mês passado, esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo, que dá para você ter uma ideia. Jesus, o Ah, sim, Messias, deixa eu tirar ele Jesus, da tela. Jesus, o Messias das Nações, tá vendo? Então, Pronto. é uma obra que nós lançamos agora, que eu mostro exatamente, ela foi fruto da nossa tese de pós-doutorado, que você falou aí, Uhum. e esse trabalho eu comecei devagarinho e ele se desenrolou de tal forma que transformou-se assim num Jesus realmente universal, um Jesus que não pertence a religião nenhuma e está em todas. Jesus que Verdade. não despreza, não abarca só o religioso, ele também abarca o não religioso, aquele que não tem religião, porque todas são ovelhas, como ele diz, do seu rebanho. Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, eu vou buscá-la e trarei, porque no final, no futuro, haverá um só pastor e um só rebanho. E ele é o Senhor absoluto de tudo, como mostra Emmanuel na obra, eu acho que Caminho, Verdade e Vida também. Emmanuel são tantas obras belíssimas, mas tem uma obra dele que ele mostra que em todas as religiões tem aquele código de ouro, não faça o outro, que eu não gostaria que o outro lhe fizesse. Então, nós colocamos aí um Cristo, um Messias, um libertador, que está no judaísmo, no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no espiritismo. Inclusive, Kardec, na revista Espírito, de 1868, mês de março, ele traz várias mensagens sobre o Messias, e é fantástico. Eu termino essa obra, que são 44 capítulos, tem 355 páginas, porque eu fiz o Jesus no judaísmo, depois fiz no cristianismo, depois no espiritismo, no budismo, no hinduísmo, em todas as religiões do planeta, porque ele está por trás de tudo isso. Ele, quando recebe de Deus a honra, como ele diz, de cuidar de nós, ele passou a nos amar incondicionalmente. Então, nesse momento, ele está realizando, como nós falamos, uma Páscoa universal, onde todos os elementos do planeta estão em quarentena para que respeitem e entendam a passagem dele nesse convite de amor, de união familiar e da necessidade de nós estarmos realmente cada vez mais com os nossos corações unidos, e o mundo não tem mais lugar para a guerra. Esse planeta regenerado só pode ser, como Jesus coloca lá no Apocalipse, um novo céu, nova terra, com Deus enxugando as lágrimas. Verdade. Pessoal, vocês estão gostando da live? Vocês estão gostando do bate-papo? Coloquem aí. Quem gostou, realmente pode contribuir com outras pessoas que ainda não viram, que não puderam estar presentes hoje. Alguns estão com compromisso, outros estão assistindo outras lives, porque as pessoas estão roubando a internet esses dias, né? Com muitos acessos. Então, coloquem aí o que vocês acharam da live, tá? Se vocês gostaram, o que vocês querem ver em outros momentos. Esse espaço aqui é nosso, toda quinta-feira, às 15 horas. A gente vai ter esse espaço de trazer alguém. Hoje, com o professor Severino Celestino, grande especialista da área das traduções bíblicas, professor titular da Universidade Federal da Paraíba, já realizou a fundação de vários cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, especialização, especialmente na área das ciências da religião, né, que é o foco principal do professor. E, por gentileza, eu vou fazer um convite aqui especial para vocês. Na próxima quinta-feira, eu vou receber a Suzana Simões, lá dos Estados Unidos. Fiquem tranquilos que a conversa, o bate-papo vai ser em português. O tema vai ser formações familiares. O tema vai ser bom. O tema vai ser muito legal, muito bacana. Tá casando, tudo casa perfeitamente com o que a gente vem conversando, o que a gente vem conversando nas lives lá no Instagram, né? E vai casando perfeitamente com o que foi conversado na semana passada com o Nelson Xavier, o que está casando hoje com a conversa e o bate-papo Como Entender Deus e Família com o professor Severino. E semana que vem, com certeza, vocês vão gostar do que vem por aí. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu sei que alguém já fez mais outra pergunta aqui.
A Fátima Soares, vou colocar aqui na tela. O que o professor Severino poderia dizer sobre o juízo final? Olha, o pessoal Muito bem, gosta pai. das questões, essas análises sobre o futuro, né? O que nos espera, o que significa, o que está acontecendo. Na verdade, eu gostaria de, primeiro, antes de responder a Fátima Soares, obrigado, querida, pela sua pergunta. Eu gostaria de dizer que nós estamos também, provavelmente, está nos assistindo o grupo, nosso grupo NPM, nos Passos do Mestre, é um grupo que a gente tem feito viagens anuais a Israel. Esse ano passado fizemos 10 anos de viagem, 2019, com a Márcia e a Perfeito. Amanda, que são as diretoras da RW Turismo de São Paulo, e todo o grupo, que com certeza deve estar sintonizado conosco. Tem próxima data já dessa viagem? Até nós estamos pensando esse ano, se tudo correr bem, está programado para setembro. Setembro. Vamos ver Perfeito. como é que as coisas acontecerão até lá. Está nas mãos do Cristo, ele é que decide, né? Se nós Gente, pudermos. as imagens, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, tenho muita vontade de sentir aquela energia naquele local, naqueles locais maravilhosos. Quem puder fazer esse esforço, aproveite essa viagem, não somente pela ida para lá, mas ao lado do professor Severino Celestino, com certeza é muito mais enriquecedor, porque é um guia, né? Um guia aqui na Terra que nós temos para poder nos trazer informações além do que a gente consegue enxergar ali, do que é um guia turístico local, mas de contar um pouco do que realmente o texto original nos fala, né? Então, quem puder, participe, e quem não puder participar, conheça o livro Analisando as Traduções Bíblicas, que eu tenho aqui comigo, tá? Ó, que tá marcando aqui, a Magali tá marcando, é ela que me ajuda a identificar onde eu parei. Ok, vamos à pergunta da Fátima Soares. Fátima, é muito interessante essa colocação, porque Jesus termina o capítulo 25 do Evangelho de Mateus com a narrativa sobre o juízo final. Ele nos prepara para que a gente se comporte, porque ele fala de todas as os sinais que nós poderemos entender, que são chamados sinais diretos, e no Apocalipse são indiretos. Mas Jesus diz uma coisa aí em Mateus 24, 36, que quando a gente diz assim, juízo final, a gente pensa que é. Muitos me perguntam, a terra vai ser destruída, o mundo vai se acabar. E eu digo que Jesus não construiu esse planeta, nem recebeu ele de Deus para destruí-lo. Ele diz em Mateus 5, versículo 5, que os mansos herdarão a terra. Então a terra será um planeta de paz e os mansos permanecerão aqui. Agora, com relação à data, ele diz assim, Mateus 24, 36. A ninguém é dado saber o dia e a hora. Por isso que eu digo, nunca devemos marcar a data e nem pensar que estamos no juízo final. Não, a Terra está passando por uma transformação. Você pode chamar até de final dos tempos, no sentido de que final desse tempo de materialismo, de interesse, de ganância, ele está com os dias contados. Esse eu acho que é o primeiro chamado de Jesus. Se a gente não atender, ele vai trazer outro. Tenho certeza. Porque ele está à frente do leme, ele sabe o que está fazendo. Agora, ele coloca uma situação muito bonita nisso, Mateus 25, 31 a 46, quando ele fala sobre o juízo final, que no juízo final há uma seleção, segundo diz Jesus, os bons para a direita, os maus à esquerda, e Jesus enaltece no juízo final quais são o que ele chama de bem-vindos de meu Pai, que para o reino que está preparado desde a criação. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste, fui preso e me visitaste. Então, essa seleção, esses sinais que Jesus deixa aí, é o roteiro para cada um de nós. Para nós que somos espíritas, que acreditamos não, entendemos a reencarnação, as múltiplas existências, que também é uma colocação que está no Evangelho, é que nós espíritas sabemos que nós teremos várias existências para chegar ao nosso juízo final, no sentido de colheita final e última. Porque Paulo, em Hebreus 9, 27, ele diz uma frase que muita gente usa contra a reencarnação, mas pelo contrário.
Paulo não podia ser contra a reencarnação, porque ele era fariseu, os fariseus defendiam a reencarnação. Ele fala de uma nova existência, lá nas suas epístolas, na paligenia, que em grego é últimas existências, ele fala, e Paulo diz assim, depois da morte vem o julgamento. Ele fala que o corpo físico só morre uma vez, mas há um julgamento, como Jesus diz em João 5, 28 e 29, que naquela hora, a cada morte nossa, há um novo julgamento, há um balanço do que você fez. E que aqueles que ouviram e praticaram o bem de Jesus, João 5, 29, irão para a vida eterna. A vida eterna seria mundo espiritual, reino dos céus, como ele fala. Então, o juízo final não é uma coisa geral. Jesus fala de um sinal, quando ele fala o que é geral, o que vai contar no juízo final, é exatamente o que você fez de bom pelo outro. Ele não fala que no juízo final vai contar a religião, a riqueza, a sociedade, a família, não. Ele diz que os escolhidos de Deus são aqueles que deram de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, que vestiram os nus, que visitaram os presos. Porque o que vai contar para Jesus é a sua caridade. E aí, por isso que a doutrina espírita tem como um dos seus pilares, fora da caridade, não há salvação. Então, há um período final para todos nós, que o tempo existe para nós, para Deus não. Então, na nossa qualificação, as pessoas querem que o juízo final seja um dia marcado entre uma data. Não marquem data, que até hoje quem marcou não conseguiu. Nenhum intento nesse sentido, né? Deu errado, deu ruim. Deu errado. Nós tivemos borboletas azuis aqui em Campina Grande. Estive lá em Nova York, até um pastor que também marcou no 11 de maio de 2011, quando eu estive lá. Eu digo, pronto, vou morrer e não volto para o Brasil. E, na verdade, voltei e não aconteceu o dia do julgamento, como dizia o pastor lá, uma placa bem grande lá na ponte, saindo de Nova York, na saída para New Jersey. Então, Fátima, obrigado pela sua pergunta. E o momento é exatamente esse, da gente avaliar o que fizemos pelo outro até agora. Se não fizemos, não desesperemos. Comecemos de agora. Faça como Chico Xavier. Você não foi bem até agora, não estou fazer um novo começo. Comece agora, faça um novo começo, você vai ter um novo fim. Então, o momento, ninguém está perdido. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Essa é a promessa do Cristo, que todos nós temos que seguir, independente de religião. Nós respeitamos todos os princípios religiosos, desde que ele torne você melhor. Se você está em qualquer religião, seja alguém que se transformou pela sua religião. Isso é o que interessa. Porque para Jesus não vai contar a religião. A religião é um caminho, e todos vão para ele. Mas o que vai contar é exatamente a caridade, como está em Mateus 25, 31 a 46, que Jesus chama de juízo final, porque é o que vai contar ali, é o que você fez de bom pelo outro. Perfeito. Pessoal, novamente, convidando vocês, hoje a gente está aqui conversando com o professor Celestino, o tema é como entender Deus em família. Semana que vem, na próxima quinta, 16, às 15 horas, eu vou estar recebendo a Suzana Simões, dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre configurações familiares, né? E logo depois, na outra quinta, dia 23, também às 15 horas, vou receber o Marco Oliveira, Marquito, evangelizador, falar sobre uma coisa muito legal, que é a brincadeira. Falar sobre a importância da brincadeira com relação à evangelização. Tem a ver com um projeto que o Marco está realizando. Eu vou pegar o nome certinho do tema que a gente vai conversar aqui, que vai falar sobre a questão da utilização das brincadeiras dentro de casa, dentro do lar, na evangelização, como a gente pode utilizar isso como ferramenta, como recurso de passar informações que estão no Evangelho, que estão nas obras básicas, que estão nas mensagens do Cristo, né? Então o tema vai ser brincar é coisa séria, e a criança precisa ter o máximo de envolvimento no processo. A mesma coisa que a gente fala, né, professor, de fazer o evangelho no lar, mas a gente fazer o evangelho no lar e esquecer da criança, a gente fazer o evangelho meramente com a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo,
mas não perceber que ali tem uma criança, que o ideal era fazer um pouco de adaptação, tentar trazer a criança dentro da realidade. Por isso que as pessoas utilizam os livros infantis que têm uma temática, tem as mesmas temáticas, mas dentro do universo da criança. E aí facilita a compreensão da criança naqueles temas, né? Inclusive, muitas pessoas preferem fazer o evangelho do lado da criança num dia e faz o evangelho de toda a família no outro dia. E aí, o que importa é que não deixe de fazer o evangelho. Eu acho que eu não sou a favor de nem contra fazer ele sozinho, ou fazer sozinho, digo, fazer o evangelho único com todos e fazer um outro para a criança. Eu acho que o mais importante é o resultado, a intenção de fazer com que a criança participe. Desde cedo, a criança pode participar. André Luiz fala disso, de que a criança deve participar, os pais precisam levar as crianças para as escolas de evangelização infantil, infanto-juvenil, que é o que a gente conhece hoje, as escolas de moral cristã. Então, passar a mensagem o mais rápido possível, mais cedo possível, para formarmos aí, para ajudarmos a orientação do cidadão de bem. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas, a Cíntia da Alemanha está dizendo que o trabalho da criança é brincar pelo menos 7 horas por dia até os 6 anos. Deixa eu colocar aqui na tela. Na Alemanha se diz que o trabalho da criança é brincar pelo menos 7 horas por dia. É interessante, é o modelo alemão. Eu achei interessante que a gente foi na casa da Cíntia, lá na Alemanha, em Dresden, e tem um horário para a criança estar dormindo, porque se a criança chegar no outro dia na escola sonolenta, cansativa, a escola e toda a comissão da escola fica de olho para saber se a criança está tendo o horário de sono, se a criança está sendo bem cuidada, porque na escola ela precisa aproveitar o espaço com outras crianças, o espaço de aproveitamento lúdico, o espaço com os professores. Então, a gente fala muito, a gente aprende muito com outras culturas, né? E isso se torna algo que a gente precisa trocar muito. Tem muita coisa boa que a gente faz que outras culturas poderiam aprender, assim como tem muita coisa lá fora que a gente poderia absorver, e essa troca toda fazer com que a gente possa transformar um mundo, construir um mundo melhor, mais rápido, né? A gente perder um pouco menos de tempo com relação a isso. Mais comentários aqui, as pessoas fazem sempre comentários, agradecendo o professor, agradecendo a participação, agradecendo a Rede Amiga Espírita por nos oferecer esse espaço. Professor, eu gostaria de fazer algumas coisas para a gente poder agradecer as pessoas por esse momento maravilhoso e para a gente poder se despedir. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, a Jesus, a você pela oportunidade e dizer que é um momento muito importante das nossas vidas esse, e que para mim foi muito rico poder estar aqui trazendo alguma noção, algum melhoramento para os nossos irmãos que estão muitos sem entender muitas vezes o que está acontecendo, outros ainda entrando em pânico, outros se perguntando por quê. Então, acho que é possível a gente trazer Jesus para vocês e entender que no momento importante não é o coronavírus. O importante é quem enviou o coronavírus para nos despertar. Então, é preciso que a gente entenda e se entregue à vontade dele, sempre, sempre, sempre servindo, amando, construindo, auxiliando, amparando. Porque, do contrário, nós não estaremos na sintonia com ele, e quem não está sintonizado com ele realmente vai sentir muita falta neste momento. A fé é muito importante. Num momento como esse, uma religião auxilia muito, não importa qual seja a religião. Importa que ela leve cada um de nós para uma sintonia com Deus. E isso só pode acontecer através daquele que está ao nosso lado, aquele que está amparando a solidão, porque tem muita gente que nesse momento não está em família, está sozinho, cara, isolado. E para esses eu digo o seguinte: não se esqueça nem pense que você está só.
tenha certeza que Jesus está lhe visitando nesse momento. Ele, como diz a música, ele está lhe carregando nos braços. E você não se sinta abandonado ou abandonada. Confie nele, que você faz parte do grupo dele, então você é importante. Não fique solitário ou solitária, não se entristeça e confie que Jesus tem um lugar especial para você e perseverar e que ter certeza e acreditar no que ele disse, que haverá um novo céu e uma nova terra. Obrigado, Aula, obrigado a todos vocês por essa oportunidade e que nós possamos fazer disso realmente algo útil como você está fazendo, utilizando a internet para levar Jesus para as pessoas. É isso que necessitamos. Muita paz a todos. Até uma próxima oportunidade e uma boa tarde. Pessoal, eu vou agradecer, eu que agradeço intensamente o aceite do professor Celestino e estar aqui conosco, poder compartilhar um pouco das suas experiências, de sua visão, dos seus estudos sobre a doutrina espírita, dos seus estudos sobre Deus, sobre Jesus, sobre as mensagens, desde os textos originais. Gente, a gente precisa conhecer bastante os textos originais, ver o que realmente a doutrina espírita é muito lúcida. Kardec realmente foi genial. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Zé Aparecido, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Ele está trabalhando bastante com tantos espaços que ele está criando na Rede Amiga Espírita, tanto através do YouTube como pelo Facebook. Tem 2 grupos de pessoas nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. E uma das coisas que eu gostaria de pedir, obviamente, se vocês gostaram da live, né? Eu acho que vocês gostaram. Se vocês gostaram, não sei, tenho dúvida, vamos fazer aqui igual que a nossa amiga Marlene está colocando aqui, vou colocar na tela. Tudo que é bom deve ser compartilhado. Então, compartilhem. Compartilhem com as pessoas que não puderam estar presentes, compartilhem no Facebook de vocês, no Instagram, se possível, compartilhem no WhatsApp, para que as pessoas possam ter um pouco de acesso a tudo isso que a gente conversou aqui e que possam ter acesso aos próximos encontros. Então, obrigado a todos, fiquemos todos com o Mestre, vivenciando cada vez mais todas as experiências que ele nos concede e que possamos viver, sentir mais Deus conosco. Então, como diz os textos antigos, que a paz esteja conosco. Fica com Deus, todo mundo. Até a próxima. Se Deus quiser. Um abraço na Lisete do Acre, que estava nos seguindo também. Tchau, tchau, Um abraço, tchau. pessoal. Tchau.